Paz do Senhor, igreja, mais uma vez. Amém? Deus está aqui, amém? Ele está aqui. Você crê nisso? Eu creio nisso. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo 9. O Levita já está cantando aí. Atos capítulo 9, verso número 20. Foi eu que cresci ou... Acho que foi eu que cresci, né? Cresci. Que a letra ficou, parece que menor. A distância aumentou. Amém? Encontraram aí? Atos capítulo 9, verso número 20. Diz o seguinte. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos que ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocavam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos os chefes dos sacerdotes? Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo, mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Dia e noite eles vigiavam as portas da cidade a fim de matá-lo. Mas os seus discípulos o levaram de noite e fizeram descer num cesto, através de uma abertura na muralha. E quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos seus discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhe contou como no caminho Saulo teve um encontro com o Senhor, aquele que falara com ele, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim Saulo ficou com eles e andavam com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Pregando corajosamente em quem? Em nome do Senhor. Aqui nós podemos ver no capítulo de número 9, se você for no Atos capítulo 9, desde o verso 1, você vai ver a história, né, da conversão de Saulo, que depois ele recebeu o nome de Paulo, né? Nós podemos ver que esse capítulo 9 fala exatamente de um encontro que Saulo teve com Jesus. Esse encontro que Saulo teve com o próprio Deus. Se nós perguntássemos aqui qual foi a sua experiência, qual foi o momento que você teve um encontro com o Senhor Jesus, com certeza, vão ser diversas maneiras que você encontrou Jesus. Talvez uns vão dizer que encontraram Jesus dentro de uma igreja. Talvez outros vão dizer que encontraram Jesus dentro de um banheiro. Talvez outros vão dizer que encontraram Jesus dentro de um carro. Talvez outros vão dizer que tiveram um encontro com Jesus num campo de futebol. Talvez outros vão dizer que tiveram um encontro com Jesus no meio do mato. Eu não sei. Eu não sei como é que você teve a sua experiência de ter o primeiro encontro com Jesus. Mas eu sei que eu tive a minha, você teve a sua. Nós tivemos um momento que nós nos deparamos com o próprio Deus. Nós nos deparamos com a pessoa de Jesus Cristo. E esse texto que nós acabamos de ler, ele é um texto riquíssimo. Porque o capítulo 9, ele fala exatamente dessa conversão, desse momento que Paulo, ele se converteu ao Senhor. Ele teve o seu caminho completamente mudado através desse encontro que ele teve com Jesus, com o próprio Senhor Jesus. E hoje eu quero meditar rapidamente com você nesse texto. A Bíblia fala, capítulo 9, verso 1, que Saulo ali respirava, irmão, você consegue imaginar isso? Ele respirava ameaça de morte contra os discípulos do Senhor. Tamanho era o ódio que ele tinha contra os discípulos, contra os filhos de Deus. E diz que ele se dirigiu até o sumo sacerdote. E ele vai então diante do sumo sacerdote, ele pede uma autorização
para poder então prender e levá-los, todos os cristãos, todos os discípulos, presos de volta, para poderem açoitá-los, para poderem matá-los. Lembre-se que Paulo estava presente na morte de Estevão. Se você voltar lá para o capítulo 5, 6, você vai ver que Paulo ele estava presente no primeiro martírio cristão, que foi Estevão. Capítulo 7, capítulo 8, onde ele consentia com a morte de Estevão, com a morte de um discípulo. Saulo ele consentia na morte dos cristãos. Ele sentia prazer, ele odiava os cristãos. Havia um ódio no seu coração muito grande, uma perseguição muito grande atrás da igreja. E quando nós olhamos para a vida de Paulo, Paulo não era alguém que foi um homem frustrado, um jovem frustrado, que teve uma vida frustrada, e por isso então ele decidiu perseguir os cristãos. Talvez pelas situações da vida, talvez pela pobreza, não. Muito pelo contrário, Paulo ele era um homem educado. Paulo ele era um homem ensinado. A Bíblia diz que ele foi ensinado aos pés de Gamaliel, que era um rabino muito inteligente, muito influente na época. Ele era talvez um doutor da época. Ele era talvez a referência. E Paulo ele foi ensinado, ele foi educado aos pés desse homem chamado Gamaliel. Não era qualquer um, Paulo não era qualquer um. Em Gálatas, Paulo ele vem dizer que Gamaliel ele era um homem diferenciado, que entre os da idade dele não havia ninguém entre eles. Ele se sobressaía entre todos. Porém, Paulo, quando ele foi criado, ele foi estudado, quando ele foi ensinado, quando ele foi cheio de inteligência, foi passada para ele, muita sabedoria foi passada para ele. E Paulo, então, ele se tornou um homem culto, um homem inteligente. Mas ele perseguia os cristãos. Eu não sei se você já passou ou já teve momentos de perseguição na sua vida. Mas Paulo, ele tinha um ódio no seu coração. Ele tinha um ódio, um rancor em perseguir os cristãos. Imagina você, irmão. Hoje você não tem perseguição. Hoje nós não sofremos perseguição. Pelo menos aqui nessa nação. Se você dizer que sofre perseguição, está de brincadeira. Nós estamos de brincadeira. Porque nós não sofremos perseguição ao ponto de alguém querer te matar. Porque você é cristão, porque você serve a Cristo. Porque você é um discípulo de Cristo. Nós não sofremos isso. Talvez se você for para alguns países do Oriente Médio, aí sim você vai correr esse risco. Se você talvez for para alguns países da Ásia, mas não aqui, talvez você vai correr esse risco. Mas aqui não. Nós não temos esse tipo de perseguição, nós não corremos esse risco. E Paulo, então, ele havia um ódio no seu coração, ele queria perseguir, ele queria prender, ele queria matar os cristãos. E isso alimentava ele a cada dia. Isso estava dentro dele a cada dia, a cada momento. Eu penso que Paulo ele acordava já puxando a faca. Eu penso que Paulo ele já... Revólver não tinha, né? Acho que não, né? Mas ele já pegava, já começava a planejar como é que ele ia naquele dia perseguir um filho de Deus. Porque isso alimentava o coração dele. Isso era aquilo que estava dentro dele. Era o que movimentava ele, é o que fazia ele viver, perseguir os cristãos. Mas aí o capítulo 9 diz que ele tem um encontro com o Senhor. Um encontro que foi um encontro não natural, um encontro sobrenatural. Porque talvez se fosse um encontro natural, muitos não acreditariam. Precisou ser um encontro sobrenatural. Ele teve um encontro que mudou completamente a sua vida, a sua história. O texto vem dizer que uma luz vem sobre ele. Uma luz vem sobre ele. Aquela luz se coloca diante dele e ele ouve uma voz. Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E então ele pergunta, quem é? Quem és tu? E a voz responde, eu sou Jesus a quem tu persegues. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Se você tem sofrido perseguição, não a ponto de alguém querer te matar, mas se você tem sofrido perseguição por causa do nome de Jesus, não é você que eles estão perseguindo.
Eles estão perseguindo o próprio Deus. Eles estão perseguindo o Senhor Jesus. Eu quero dizer para você nessa noite, se você tem sofrido perseguição por causa desse nome, que está sobre todo nome, Ele é por você, Ele é com você, Ele é que te dá vitória, Ele é que te fortalece. Creia nisso. É o nome de Jesus. Como nós acabamos de louvar aqui, cantar e declarar. É o nome de Jesus. O nome que tem todo o poder. Mas diz a palavra que então ele se levanta. E essa voz diz: por que você está me perseguindo? Por que você me persegues? Por que tu me persegues? Mas não interessava, a partir daquele momento, aquela voz estava mudando toda a história de Paulo, toda a história de Saulo. Estava completamente mudando a história, escrevendo um novo capítulo, uma nova história. Estava convertendo aquele caminho de ódio, de rancor, de perseguição. Aquele que perseguia, a partir daquele momento, olha que coisa maravilhosa, Deus é maravilhoso, seria perseguido por causa desse nome. Por causa desse nome. Agora que você já sabe quem eu sou, Paulo. Agora que você já sabe quem você persegue. O meu amor quer se revelar para você também. O meu amor quer estar sobre você também. A minha graça quer te alcançar também. A minha misericórdia, Saulo, quer te alcançar também. Nesse momento. Agora que você entende o que você fez, isso tudo vai ficar para trás. Diante de mim, diante da minha presença. Agora, se houver um arrependimento verdadeiro, tudo aquilo que ficou para trás, eu vou jogar no mar do esquecimento. Eu vou esquecer tudo. Tudo que ficou para trás. Eis que faço nova todas as coisas, diz o Senhor. E aquela voz talvez estava dizendo para ele: eu quero te dar uma nova oportunidade. Eu quero te dar uma nova oportunidade. Por isso Saulo levanta, entra na cidade. É onde dirão o que você vai fazer. Atos capítulo 9, verso número 7 diz o seguinte: os seus companheiros de viagem pararam então emudecidos, ouvindo a voz, mas eles não estavam vendo ninguém, contudo, ninguém via. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, não podia ver nada. E guiando pela mão, levaram para Damasco. Esteve ali por 3 dias sem ver nada, durante os quais nada comeu e nada bebeu. Depois disso, Deus vem e fala com um dos seus discípulos, chamado Ananias. Ananias. Eu quero dizer para você nessa noite, o tema dessa mensagem é a presença que transforma. A presença que transforma. E o primeiro tópico dessa mensagem é: a primeira coisa que nós precisamos é ouvir a voz do Senhor. A primeira coisa que nós precisamos para ter a nossa vida transformada é ouvir a voz do Senhor. Você tem ouvido a voz de Deus? Quais vozes você tem ouvido? Quais vozes nós temos dado ouvido? Quais vozes nós temos seguido a direção? Será que é a voz de Deus? Será que é a voz de Jesus? Será que é a voz do Espírito Santo falando para você? Sabe por que muitas vezes nós sofremos, irmãos? Sabe por que muitas vezes nós nos decepcionamos? Não é porque Deus quer ver nos sofrer. Não é porque Deus quer que a gente decepcione. Não. É porque nós não seguimos a direção correta. É porque nós tomamos o caminho errado. É porque nós tomamos uma direção que não é de Deus. E quando nós temos essa atitude, com certeza nós vamos nos frustrar. Com certeza nós vamos nos decepcionar. Porque Deus não falou para você ir naquela direção. Mas nós temos esse coração que é, muitas vezes, carnal, que quer dar ouvido à nossa voz, mas não quer dar a voz ao Espírito Santo de Deus. Então a primeira coisa é você dar ouvido à voz de Deus, a voz do Senhor, a voz doce do Espírito Santo de Deus. Ananias era um discípulo de Cristo. Ananias era alguém que seguia os passos do Senhor, um discípulo que andava perto do Senhor. Era alguém que estava caminhando com o Senhor. Ele estava sensível à voz do Senhor, sensível à voz do céu. Ou seja, sensível à voz de Deus. Por isso, então, ele ouve. Porque quando nós andamos nos passos do nosso Senhor, quando nós estamos pertinho dele, caminhando juntamente com ele, literalmente andando com ele,
como discípulos amados, nós temos a sensibilidade de ouvirmos a sua voz. E não somente isso, mas de nós sabermos que realmente é a voz de Deus. Que realmente é a voz do Espírito Santo de Deus falando ao nosso coração. Muitas das vezes não sabemos o que fazer. Muitas das vezes não sabemos que direção tomar. Talvez seja porque você não esteja colado com o seu mestre. Você não esteja andando com o seu mestre. Talvez porque o distanciamento, talvez não tenha permitido nós ouvirmos a voz do Espírito Santo de Deus. E quando isso acontece, nós não conseguimos discernir a voz do Espírito de Deus. E quando isso acontece, nós não conseguimos ouvir claramente a voz de Deus. Deus diz para você, vai por aqui. Talvez esse caminho aqui que você está vendo é um caminho mais tortuoso. Talvez esse caminho aqui seja um caminho mais difícil. Mas se Deus está dizendo para você, vá nessa direção, porque Ele é contigo, porque Ele está te direcionando, porque Ele está te levando. Então não tema, não tema. Mas nós queremos o caminho mais plano. Mas nós queremos o caminho mais fácil. Nós queremos o caminho onde existem coisas fáceis. O próprio Senhor Jesus disse que existem dois caminhos. O caminho fácil leva para onde? Para a morte. Mas o caminho difícil, mas a porta estreita, é aquela que leva para a vida. Aquele que leva para a vida, aquela que leva para o Senhor. E quando a voz diz para o discípulo chamado Ananias, quando o Senhor começa a falar com Ananias, começa a dar uma ordem para Ananias, o que diz aí? Ananias prontamente disse o quê? Não, pode contar comigo não. Ele diz, eis-me aqui. Eis-me aqui. Ele prontamente disse para o Senhor, eis-me aqui. Só uma pergunta, para aquilo que o Senhor te chama de imediato, você tem dito eis-me aqui? Nós temos dito eis-me aqui? Ou será que nós continuamos a questionar? Será que nós continuamos a duvidar? Não, mas Senhor, por quê? Não, mas Deus, por quê? A insensibilidade, ela se dá com um distanciamento de um relacionamento. Precisando de umas aulas de português, está aqui, Mota. Você está afim? Um distanciamento de um relacionamento. Quando você tem um relacionamento próximo de uma pessoa, você está sensível àquilo que ela está precisando. É ou não é? Quando você tem um relacionamento próximo de uma pessoa, você que é casado, você que tem a sua esposa, você que tem o seu esposo, você que tem os seus filhos, quando você tem um relacionamento próximo, perto, você sabe a necessidade dele, você sabe a necessidade dela. Mas quando existe um distanciamento, nós não conseguimos ficar sensível àquilo que a pessoa está precisando, à dificuldade que ela está passando, à necessidade que ela está passando. Mas quando nós temos um relacionamento próximo, nós conseguimos olhar para ela e saber que ela está passando por dificuldade. Nós sabemos que ela está precisando de algo. Por quê? Porque existe um relacionamento próximo. Pelo rosto da pessoa você sabe o que está acontecendo. Pelo olhar da pessoa você sabe o que está acontecendo. Mas quando existe um distanciamento, nós não conseguimos muitas vezes discernir o que a pessoa está passando. Talvez o distanciamento da pessoa faz com que nós percamos a sensibilidade. Mas Ananias não. Ele ouviu a voz do Senhor. Ele prontamente diz, eis-me aqui. Eis-me aqui. Quando você está próximo, quando nós andamos próximo, você sabe o que está acontecendo. Por mais que esteja com um sorriso no rosto a pessoa, as pessoas sabem o que está acontecendo. Porque ela está sensível a você. Você está sensível a ela. Porque existe uma intimidade, um relacionamento próximo. Mas quando existe um afastamento, você não tem mais sensibilidade. Você não consegue mais ouvir a voz do Espírito Santo. Você não sabe se a pessoa está em dificuldade. Você não sabe o que a pessoa está passando. Você não sabe do momento que a pessoa está passando. Quantos aqui têm parente no Brasil? Todo mundo, né, irmãos? Graças a Deus. Todos nós temos. Mas hoje, pelo distanciamento,
pelo distanciamento. Talvez muito de nós perdemos a sensibilidade daquilo que os nossos familiares, daquilo que os nossos entes queridos, eles têm passado. Por causa desse distanciamento. E olha que hoje existem muitos recursos, muitas tecnologias para que nós possamos estar um pouco mais perto. Mas mesmo assim não é a mesma coisa. Mesmo assim não é a mesma coisa. Por quê? Existe um distanciamento. Existe uma distância que nos separa. Mas Deus quer te trazer para perto dEle hoje à noite. Para que você possa ouvir a voz dEle. Para que Ele possa fazer uma transformação na sua vida. Talvez se você pensar rapidamente aí em pessoas que você tinha um relacionamento próximo e que hoje você não sabe nem talvez onde ela está, porque talvez hoje houve um distanciamento, houve uma distância, houve uma perda de relacionamento. Então relacionamentos distantes, nos faz perder a sensibilidade. Quando Pedro ele estava perto de Jesus, ele dizia, não mestre, eu morro pelo Senhor. Se for preciso, eu entrego a minha vida pelo Senhor. Mas a partir do momento que houve um distanciamento, Pedro, o que acontece? Ele nega Jesus 3 vezes. Ele nega Jesus. Mas a partir do momento que nós estamos andando com o Senhor, a partir do momento que nós estamos lado a lado, nós conseguimos ouvir claramente a voz do Senhor. Então, perto do Senhor, nós conseguimos ouvir a sua voz claramente. Nós temos a sensibilidade de ouvir a sua voz, a voz que vem do céu. Então a presença de Deus, ela toca em Saulo. Ela tocou em Saulo, ela apareceu para Saulo. E o Senhor fala com aquele homem, Ananias, que estava sensível à sua voz. Um homem que era seu discípulo, um homem que amava ao Senhor, que servia ao Senhor. Olha o que o Senhor fala com ele, verso número 10. Ananias, ele não falou mais nada, ele disse, eis-me aqui. Ele prontamente... Então o Senhor ordena a ele, levanta-te, vai à rua chamada direita, a casa de Judas, procura um homem chamado Saulo, que está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e limpou-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu, Senhor, esse homem persegue os cristãos. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o seu nome. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão. Saulo, irmão. Essa declaração aqui, essa fala de Ananias é tremenda. Tremenda, maravilhosa. Quando nós nos relacionamos com Deus, você entende o que Deus fala conosco. Nós conseguimos entender claramente aquilo que Deus está falando conosco. Nós conseguimos ouvir claramente a sua voz. Nós conseguimos ser completamente transformados pela presença e pela voz do Senhor. Ananias, quando ouviu a voz de Deus, ele disse, eis-me aqui. Prontamente ele se prontificou. O que tu queres que eu te faça, Senhor? Eis-me aqui. E aí quando o Senhor diz, eu quero que você vá a essa casa, nessa rua, e você vai entrar lá e você vai procurar um homem, que se chama Saulo. A hora que ele ouviu isso, falou, o quê? Quem? Saulo. Mas esse Senhor é aquele que persegue os cristãos, ele é aquele que persegue a igreja, ele é aquele que mata, maltrata. Eu vou lá. E o Senhor diz para ele, não temas, porque este é para mim o quê? Vaso escolhido, um instrumento escolhido para levar o meu nome por toda a terra. Quero dizer para você nessa noite, você é um vaso escolhido, nós somos vasos escolhidos de Deus, nós somos instrumentos escolhidos de Deus, para levar o nome dEle, aonde quer que nós estivermos, seja em Toyota, seja em Comac, seja em Wakura, seja em Conan, em qualquer lugar que nós estivermos, nós levamos o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Quem? Saulo. Não, mas Senhor, esse aí menos, pode ser qualquer um, menos esse, por favor. Por favor, Deus.
eis-me aqui. Eis-me aqui. Então diz que ele chega lá, entra lá, e depois de ter a presença de Deus, ele não chega com medo. Muito pelo contrário, ele libera uma palavra poderosa. Ele diz: Saulo, irmão. Olha para a pessoa do seu lado aí. Olha aí. Diga para ele: irmão, irmã, você é preciosa para mim. Ananias estava dizendo exatamente isso. Saulo, irmão. Irmão. O que é um irmão, gente? O que é um irmão, Júnior? É alguém que você pode contar, não é? Você pode contar com a sua irmã? Eliane. Eliane, você pode contar com o seu irmão? Pode. E Ananias chega: irmão. Saulo, irmão. Você faz parte da família agora. Você faz parte da família. Verso número 17. O Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como umas escamas e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Presença de Deus. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido, então permaneceu em Damasco alguns dias com os seus discípulos. E aí, então, nós podemos entrar aqui no contexto que nós lemos no início do culto, no início da mensagem, que é a partir do verso número 20. Né? E algumas lições nós podemos tirar. A primeira qual foi? Precisamos o quê? Ouvir a voz de Deus. Precisamos ouvir a voz de Deus para que a nossa vida seja transformada. Paulo ele teve um encontro com a presença do Senhor. Presença verdadeira, presença genuína. E a sua vida foi completamente transformada. Como é que pode um homem tão cruel, um homem que era tão severo, um homem que consentia com a morte dos cristãos, agora então ele tem essa presença com o próprio Deus. Ele não viu assim fisicamente, mas ele diz que, a Bíblia diz o quê? Uma luz. Uma luz. Porque talvez se ele visse alguém como Luiz assim, um homem bonito, forte, né? Né, Luiz? Talvez Paulo dizia: não, esse aí não, esse aí é. Né? Mas não, foi algo sobrenatural, uma luz apareceu sobre ele. Esse encontro sobrenatural que ele teve ali mudou completamente sua história. Ele viu a presença de Deus. Ele sentiu a presença de Deus. Ele viu aquela luz. Ele viu a própria glória de Deus naquele lugar. E sabe o que eu entendo com isso? Quando uma pessoa ela tem um encontro com a presença do Senhor, algo precisa acontecer dentro de nós. Algo precisa acontecer dentro dessa pessoa. Porque se você se depara com a presença de Deus, se nós nos deparamos com a presença de Deus, algo muda dentro de nós, algo tem que mudar dentro de nós. O nosso comportamento tem que mudar, a nossa fala tem que mudar, a nossa atitude tem que mudar, a sua forma de pensar tem que mudar. Porque essa presença tem que nos transformar. Ela deseja nos transformar. Você não é mais a mesma pessoa, não é mais o mesmo. Algo tem que acontecer dentro de nós, irmãos. Porque essa presença ela é real e verdadeira. Mas sabe como que é, né, irmãos? Nós temos os nossos preconceitos, nós temos as nossas certezas, nós temos os nossos achômetros. E sabe como que é, né? É difícil. E muitas das vezes nós achamos que estamos muito bem com Deus. Nós achamos que nós podemos enganar a Deus. A Deus nós não podemos enganar. Nós podemos até enganar o nosso irmão. Nós podemos até conseguir enganar o nosso irmão, a nossa irmã. Mas a Deus ninguém engana. A presença de Deus ninguém engana. Depois de ele ter esse encontro, né? Depois de ele estar sensível ao Senhor, diz aí o texto, diz que ele logo pregava onde? Nas sinagogas, afirmando que Jesus
é o Messias, que Jesus é o Cristo. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Quem aqui, depois de ter um encontro com Jesus, já saiu pregando? Imediatamente. Paulo foi exatamente isso. Logo pregava nas sinagogas, afirmando que Jesus é o Messias. Como é que pode uma pessoa que vamos colocar aí, 3 dias ele ficou lá? 5 dias, vai. Uma pessoa que há 5 dias atrás perseguia os cristãos, matava os cristãos. Agora está na sinagoga pregando, falando que Jesus é o Messias, pregando que Jesus é o Cristo. Porque a verdade nos liberta. A verdade nos liberta. Após Paulo ter a sua vida liberta, após ele ter aquele encontro com Cristo, após ele ter aquele momento especial com Cristo, após ele sentir o amor daquele discípulo chamado Ananias, de ser chamado de irmão, ele se levanta, ele não olha mais para trás, mas ele olha para frente e começa a dizer: Jesus é o Cristo, Jesus é o Messias. Eu quero pregar essa verdade que me libertou. Eu quero pregar essa verdade que me salvou. Glória a Deus. E diz que ele começa então a pregar nas sinagogas, dizendo que Jesus é o Cristo. Logo pregava nas sinagogas, afirmando: Jesus é o Filho de Deus. O que é pregar, irmãos? Pregar não é ficar aqui na frente, falando. Pregar não é você entrar dentro de um ônibus e ficar falando. Mas é proclamar o que está dentro do nosso coração. É falar o que está dentro do nosso coração. Será que também nós temos proclamado aquilo que está dentro do nosso coração com verdade, com convicção, com certeza? Se a resposta for não, deixa Deus dizer para você nessa noite: deixa eu derramar a chuva de Deus sobre a sua vida. Deixa eu derramar a minha presença sobre a sua vida. Que ao abrir da sua boca possa sair verdade. Que pessoas ao ouvir possam sentir paixão que sai para fora. Que as palavras que saírem da nossa boca sejam palavras de poder para salvar, poder para libertar, poder para curar. Temos que ter uma vida tão próxima do Senhor, para que quando as palavras que fluírem dos nossos lábios, elas venham transformar vidas, salvar vidas, porque dentro de você habita alguém, a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus. Paulo logo se converteu, logo que ele tem um encontro, ele pregava, ele começou a pregar aquilo que estava em seu coração. Ele afirmava que Jesus era o Filho de Deus. Ele teve um encontro tão genuíno com o Senhor, que ele nunca mais parou de pregar o Evangelho, anunciar as boas novas de salvação. Ele nunca mais parou de falar de Jesus Cristo. Ele nunca mais parou de falar da paixão que agora estava em seu coração. Por isso que agora, movido pelo Espírito Santo, a igreja, ela possa ser cheia do Espírito Santo de Deus. Nós possamos ser cheios do Espírito Santo de Deus, cheio da presença. Paulo vem dizer: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do quê? Do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo ele vai te conduzir, ele vai te direcionar a continuar pregando a palavra, pregando a salvação, para que vidas sejam curadas, para que vidas sejam libertas, transformadas, impactadas pelo poder na palavra do Senhor. Amém? Creia nisso. No verso número 22, as pessoas estavam com medo. Elas diziam: esse aí é o que exterminava os cristãos. Mas agora ele está aqui falando com a gente, aqui está aqui no nosso meio. Mas diz aí que Saulo mais e mais se fortalecia. Mais e mais ele se fortalecia o quê? Na força do seu braço? Não. Na força do poder de Deus. E confundia os judeus que moravam em Damasco. As suas declarações precisam confundir aqueles que seguem outros deuses, aqueles que não servem a Jesus. As suas declarações precisam trazer confusão
na cabeça das pessoas. Não é confusão de ideologia, não. Não é isso. Paulo era aquele que perseguia, mas agora ele está falando a respeito de Cristo, e as pessoas começaram a ficar confusas. Como é que pode isso? Esse que há uma semana atrás estava perseguindo os cristãos, agora está aqui no nosso meio. Porque ele se fortalecia no Senhor. Se fortaleça no Senhor, meu irmão. Se fortaleça em Deus. O que será que pode atrair as pessoas para este lugar? O que será que pode atrair as pessoas para a sua igreja? Para onde você congrega? Será que é esse prédio? Será que é este local? Talvez pode até ser. Será que pode ser esse ambiente? Pode até ser. Será que é esse momento de adoração tão maravilhoso? Pode até ser. Mas o que é que transforma? É a minha palavra. É a palavra de Deus. O que é que liberta? É a palavra de Deus. O que faz a pessoa permanecer? É a palavra de Deus. O que traz convicção ao coração das pessoas? É a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? Ele confundia as pessoas. As pessoas estavam confusas. Imagine Paulo agora ousadamente pregando a Cristo, falando a respeito das boas novas. E as pessoas se perguntando, esse aí é o que matava os cristãos. Que isso, meu? Ele está aqui no nosso meio agora, o que nós vamos fazer? Mas agora ele está pregando a respeito de Cristo. Ele deve estar louco. Verso número 3 vem dizer: decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si para tirar a vida de Saulo. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo dia e noite, e guardavam também as portas para o matarem. Verso número 25. Mas o quê? Mas os seus discípulos. Mas os seus discípulos. Mas espera aí, irmãos. Paulo havia acabado de se converter? É ou não é? Paulo agora está em um novo caminho. Ele era um novo convertido. Como é que Paulo, então, agora ele pode ter discípulos? Como é que Paulo pode ter discípulos se ele é um novo convertido? E nós que estamos 5, 10, 20, 30 anos na igreja, servindo a Cristo, não temos discípulos? Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Como é que nós falamos que seguimos os passos de Jesus e nós não temos ninguém por trás de nós? Nós olhamos para trás e só enxergamos a nossa sombra, mal conseguimos enxergar. Como é que Paulo, sendo novo convertido, mas os seus discípulos? Paulo está dizendo: venham, sigam os meus passos, porque eu estou seguindo os passos dele. Sigam a mim. Sigam a mim. Porque agora eu não estou mais perseguindo vocês, mas eu estou seguindo os passos dele. Eu estou seguindo a direção dele. Quer ter discípulos? É simples. Não é você dizer que ele vai para o inferno. Se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Não, não é assim. Não é assim que a gente vai salvar as pessoas. Isso aí só vai ser uma consequência. Mas não é dessa forma que a gente vai abordar uma pessoa, um amigo. Se você não aceitar Cristo, você vai para o inferno. Isso as pessoas já sabem. As pessoas já sabem. Já estão carecas, né, Luiz? De saber isso. Paulo, ele era uma pessoa que influenciava. Era alguém influente na sua forma de falar, na sua forma de agir. As pessoas estavam vendo uma transformação na vida de Paulo, que queriam caminhar com ele agora. Porque algo havia acontecido na vida de Paulo. Então eles queriam seguir também a Paulo. Então, querido, se houve uma transformação na nossa vida, é necessário a gente olhar para trás
para trás dos nossos ombros e ver alguém seguindo nós também. É preciso. Porque se nós não tivermos, algo de errado está acontecendo. Sabe por que Paulo ele era uma pessoa que influenciava? Porque o povo daquela época e o povo do século 21 estão à procura de pessoas e homens, mulheres e homens, que talvez vivam de uma forma digna, de uma forma verdadeira. Pessoas que vivem em meia verdade, está cheia por aí. Cheia. Mas pessoas que vivam pela verdade. Que vivem naquilo que crê. Outras pessoas olham para ela e vão querer segui-la. Pessoas que vão olhar para você e vão querer seguir você. Porque você está andando na verdade. Você está andando no caminho. Porque a verdade nos dá credibilidade. É ou não é? Se você anunciar um negócio aí na internet. Eu vendo um Lexus prata. Roda aro 20. Banco de couro. 100 mil? Puxa, até eu, hein, Luiz? Puxa. Se você faz um anúncio desse, por exemplo, irmãos, você faz um anúncio desse, você coloque lá 2 milhões, não sei se é isso que vale, deve ser, né, Luiz? 2 milhões, e a pessoa fala, não, eu quero comprar. Qual que é a conta que eu depositar? Depositei. Aí o Luiz vai entregar o carro. Um Life. Ano 14. Roda de ferro. Que credibilidade que ele vai ter? As pessoas querem ver credibilidade em nós. Querem ver verdade em nós. Querem ver verdade em nós. E nós conhecemos a verdade. Todos nós conhecemos a verdade. Então, basta que nós caminhemos o quê? A verdade. Caminhemos nesse caminho. Para que possamos influenciar outras pessoas. Agora, se a gente está lá no meio deles, e a gente fala como eles, a gente age como eles, a gente pensa como eles. Eu quero te convidar para ir na igreja. Que igreja? Você é da igreja? Eu quero te convidar para ir na rede homem, rede mulheres, rede jovem. Você vai na igreja? Você está entendendo? Você está entendendo? Nós temos que influenciar. Temos influenciado no nosso convívio. Proclame aquilo que está em seu coração. Aquilo que está dentro de você. Precisa haver verdade. Precisa haver um encontro genuíno com o Senhor. Paulo ele teve esse encontro genuíno, que mudou completamente a sua vida. Que sendo um novo convertido, já havia discípulos. Discípulos. Precisa haver verdade. Deus quer que nós, quando cheguemos diante da presença dEle, que nós desejemos a presença dEle. Desejemos a presença dEle. Nós precisamos estar na presença dEle e dali não sair da mesma maneira, mas sermos transformados. Porque se sairmos da mesma maneira, irmãos, não adianta nada. Não é na presença dEle que nós estávamos, é na presença de outra pessoa, de outro alguém, mas menos na presença de Deus. Nós precisamos estar tão perto do nosso Mestre, do nosso Senhor. Ter um relacionamento com Jesus, de graça, de amor, de misericórdia. A ponto de estarmos tão sensíveis e entendermos o que Ele deseja de cada um de nós. Uma sensibilidade quando você está lá no seu campo missionário, no seu trabalho, no seu colégio, a ponto de Deus pedir algo para você. E você ter certeza que é o Senhor que está falando contigo, mesmo que seja algo tão louco, tão... Mas tenha sensibilidades e saber que é Deus que está falando para você. Sensibilidade de ouvir a voz de Deus para dar o próximo passo, tomar a direção correta. Só vai ter sensibilidade àquele que está próximo, de ouvir a sua voz.
que nós precisamos é pregar a verdade. É isso que nós precisamos. Falar da verdade. Demonstre na sua vida quem Jesus é. Quem Jesus é. Através das suas atitudes. Através das suas falas. Influencie pessoas, faça discípulos. Essa foi a ordem de Jesus para todos nós. Não foi somente para os pastores, para os obreiros. Não, eis que digo. Não. Para todos aqueles que aceitam a Jesus como Senhor e Salvador. E de pregar o Evangelho. E de fazer discípulos de todas as nações. Batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós precisamos pregar a verdade que liberta, a verdade que transforma, a única verdade que é o Senhor Jesus. A palavra ide significa eu estou indo, você está indo, eu vou discipulando, eu vou treinando, e quando eu vou discipulando, eu vou batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando tudo aquilo que o Senhor, Ele quer fazer através daquela pessoa e naquela pessoa. Nós precisamos seguir os passos de Jesus, para que outras pessoas possam seguir os passos que estamos seguindo também. Isso só é possível quando eu e você, nós andamos na verdade. Jesus, quando Ele escolheu os 12, Ele ensinou, Ele discipulou, Ele amou eles até o fim. Até o fim. Eles caminharam com Ele. Exceto aquele que traiu, mas todos eles caminharam com Jesus até o último instante. Até o último instante. E depois dos 11 discípulos, foram se achegando outros. Depois chegou Paulo e tantos outros. O Evangelho tem chegado até nós. As boas novas têm chegado até a nós. Mas não é em nós que vai parar. Não é em você que vai parar. Você tem esse chamado. Nós temos esse chamado de ir por todo lugar, de pregar essa verdade. Eu quero orar com você nessa noite. Por favor, se coloque de pé se você puder.